Aí você abre o armário de manhã, pega o prato errado, e de repente o dia inteiro parece que desabou numa grosseria invisível que só você tá sentindo. É bizarro como o passado tem umas gavetas com chave mestra que qualquer Zé Mané consegue abrir sem querer, só tropeçando na nossa campainha. Você tá no meio da sala, olhando para uma xícara vazia na mesa de centro, e de repente dá aquela vontade física de sumir, só porque alguém soltou um comentário meio seco no grupo da família sobre como você dobrou a toalha de rosto errado, ou porque o atendente da padaria respondeu num tom um pouquinho mais curto que o normal. E aí vem aquela vergonha instantânea, quente, subindo pelo pescoço, porque você sabe, no fundo você sabe, que a reação foi gigante demais pro tamanho do grão de poeira que causou. Mas saber disso não diminui o estrago. Você senta no sofá, puxa o celular com a tela trincada no canto, abre o navegador na aba anônima e digita com os dedos meio travados. O que é gatilho emocional? Será que todo mundo sente essa raiva desproporcional do nada ou só eu tô estragado por dentro? Será que isso é frescura que eu criei na minha cabeça ou tem um fio invisível me puxando pra alguma coisa que eu nem lembro mais? E o pior, será que o problema sou eu interpretando tudo errado, ou as pessoas que parecem pisar nos meus calos com uma precisão cirúrgica que chega a dar medo? A gente faz essa busca na internet como quem procura a bula de um remédio tarja preta na madrugada, esperando achar um diagnóstico limpo, um manual de instruções que diga exatamente em qual parafuso apertar para parar de funcionar desse jeito torto. Porque é exaustivo. É exaustivo reagir como se fosse uma emergência nacional a uma frase que, traduzida para o português real, não significava absolutamente nada. Pensa naquelas cenas do filme Divertidamente, onde a alegria e a tristeza ficam correndo por aquelas salas de controle cheias de globos brilhantes que guardam as memórias base da infância. Na nossa cabeça adulta, parece que a gente tá o tempo todo no painel de comando, achando que tá no controle da nave, até que alguém toca numa esfera específica no canto mais empoeirado da prateleira e, puff, o painel inteiro apaga, as luzes vermelhas piscam e quem assume o manche não é você, o adulto de 30 anos que paga imposto, mas a versão de 10 anos de idade que levou uma bronca injusta na frente da turma inteira e jurou que nunca mais ia ficar vulnerável. Você não tá brigando com a pessoa na sua frente agora. Você tá brigando com um fantasma de 10 anos atrás que vestiu a mesma roupa, tem o mesmo tom de voz e apareceu bem na hora que você tava distraído lavando a louça ou fingindo que tava prestando atenção numa reunião chata. O Baruch Spinoza, um filósofo holandês que passava os dias polindo lentes de óculos enquanto pensava sobre as engrenagens invisíveis da alma humana, dizia uma coisa que dá um nó no estômago quando a gente para pra absorver. Ele falava que a gente é movido por afetos que a gente mal conhece, e que a nossa ilusão de liberdade nada mais é do que a ignorância das causas que nos determinam. Em português claro, a gente acha que tá escolhendo ficar furioso, magoado ou na defensiva, mas na verdade a gente só tá reproduzindo um roteiro antigo que foi gravado dentro da gente sem nosso consentimento, numa época em que a gente não tinha nem defesa jurídica contra o mundo. Aí você fecha a aba anônima do celular, a tela apaga, reflete o seu rosto cansado na película de vidro, e você se pergunta, será que eu vou passar o resto da vida tropeçando nas mesmas pedras que eu mesmo coloquei no meu caminho sem perceber? Será que todo mundo anda por aí carregando esse campo minado invisível, fingindo que tá tudo bem e sorrindo no elevador, enquanto por dentro tá só tentando não pisar no fio errado pra não explodir? Será que eu sou a única pessoa no mundo que guarda uma raiva desproporcional de uma frase dita em tom errado há 3 anos, mas esquece onde colocou a chave de casa 5 vezes por semana? E será que isso que a gente chama de maturidade é só a habilidade de disfarçar melhor o estrago que a gente faz quando alguém aperta o nosso botão secreto? A pergunta na sua cabeça agora é, por que cargas d'água eu preciso desmontar inteiro por causa de um detalhe tão pequeno que ninguém mais percebeu? A gente fica com vergonha de admitir, mas o nosso cérebro funciona exatamente como aquela central de controle do filme Divertidamente, onde a alegria tenta manter tudo brilhando e bonitinho, mas basta um pequeno toque na mesa de comando para a tristeza ou a raiva tomarem conta de todas as ilhas da personalidade de uma vez só. Só que na nossa vida real não tem desenho animado fofo explicando a bagunça, tem só você sentado na beirada da cama, às 2 da manhã, olhando para as próprias mãos e se perguntando se você quebrado por dentro ou se todo mundo também tá só fingindo muito bem. O Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês que passava os dias nos cafés de Paris discutindo a liberdade e a náusea de existir, jogaria uma verdade um pouco dura na nossa cara. Ele dizia que nós estamos condenados a ser livres, o que significa que, por mais que a gente queira culpar o passado, os pais, o chefe que nem é chefe ou o trânsito, a forma como a gente reage ao gatilho agora é inteiramente nossa responsabilidade. Em português bem direto, o passado te entrega a arma carregada, mas é você quem decide se vai apertar o gatilho ou se vai simplesmente sentar no chão e esperar a poeira baixar. E é aí que a gente percebe o tamanho da armadilha. A busca no Google não vai resolver, porque ela trata o gatilho como um defeito técnico do sistema, um vírus que dá pra apagar com um antivírus rápido. Mas não é um vírus.
É só a sua história inteira respirando fundo dentro de você, cobrando juros de um trauma que você achava que já estava quitado. É igualzinho aquele clássico momento de O Show de Truman, quando o personagem principal começa a bater nos limites do cenário pintado e percebe que o céu azul em cima dele é só uma lona cheia de refletores. O gatilho é exatamente essa batida na parede falsa do mundo que a gente construiu para se proteger. Então você desliga o celular, puxa a coberta até o queixo e aceita que, por hoje, a resposta não vai vir mastigada em nenhum texto da internet. Amanhã cedo o alarme vai tocar, você vai tomar o seu café, vai cruzar com as mesmas pessoas e talvez vá tropeçar no mesmo fio invisível de novo. Mas talvez, só talvez, na próxima vez que a raiva subir sem avisar pela garganta, você consiga olhar pro próprio estrago com um pouco menos de raiva e um pouco mais de curiosidade. É sobre isso. Agora vai lá viver, descansa essa cabeça e deixa o passado descansar um pouquinho também. Você deve estar pensando, enquanto olha pro teto escuro do quarto com o celular na mão, será que todo mundo finge essa estabilidade toda o tempo todo ou só eu pareço um copo de vidro prestes a cair da pia? Antes de abrir outra aba no navegador, a pergunta na sua cabeça agora é bem direta. Será que eu sou o único responsável pelos meus próprios estragos ou tem um roteiro invisível escrito pelos meus pais me fazendo repetir os mesmos erros? É aquela dúvida que a gente não manda pra ninguém no WhatsApp, que a gente guarda no fundo da gaveta mental junto com as vergonhas de 5 anos atrás. Será que algum dia a gente aprende a reagir só no tamanho real das coisas, ou vai ser sempre essa gangorra entre a apatia total e o desespero por qualquer migalha de atenção? A gente fica buscando termos técnicos na internet porque tem um medo danado de admitir que talvez a nossa maturidade seja só uma casca fina que qualquer vento forte arranca. Como diria o Barão de Itararé, se a vida te der limões, faça uma limonada, mas e quando a vida te dá um abacaxi inteiro e você não tem faca nem paciência para descascar? A gente quer um manual de instruções para a própria alma, como se a cabeça fosse um eletrodoméstico que veio com defeito de fábrica e a gente só precisasse achar o botão de reset certo. Mas o Spinoza já avisava lá atrás que a gente se aflige tanto porque confunde a nossa essência com as rasteiras que o mundo passa na gente. O gatilho não é um erro do percurso, é só a memória do corpo, dizendo que a cicatriz ainda tá sensível. E tá tudo bem não ter a resposta para tudo hoje. Vai beber um copo d'água, afrouxa esse nó no peito que você nem sabia que tava apertando e deixa a noite passar. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.